Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WE Filmes, meu nome é Wesley Ramos e nesse vídeo vou falar sobre Oldboy, versão remasterizada. Para antes, só vou deixar claro que tem uma versão de Oldboy, uma versão americana, eu acho que é com Josh Brolin, com Elizabeth Olsen, não é essa versão que eu estou me referindo, é a versão sul-coreana do diretor Park Chan-wook. Ele dirigiu recentemente Decisão de Partir, Decision to Leave, e também A Criada, eu não lembro a versão em inglês. Inclusive ele esteve em Cannes recentemente, no ano passado, ano retrasado, apresentando Decisão de Partir. Não sei se foi indicado ao Oscar, mas é um grande diretor, ficou um tempo longe. E caso você não conheça essa versão, dificilmente, você é um grande. Vocês conhecem muitos filmes, vocês conhecem essa versão de Old Boy, a clássica sul-coreana. Mas caso você não conheça, pesquisa os melhores filmes de todos os tempos, ou os melhores filmes estrangeiros de todos os tempos, os melhores filmes sul-coreanos, os maiores filmes sul-coreanos. Em praticamente todas essas listas terá a presença de Park Chan-wook ou terá a presença de Oldboy. Esse filme conta a história de Oh Dae-sam, o homem que acabou sendo aprisionado em um quarto de hotel, sem poder se comunicar com as pessoas ao seu redor, com uma pessoa entregando comida, mas sem poder ver o rosto dessa pessoa. E ele fica uns 15 anos aprisionado nesse hotel, e o que passa na sua cabeça é justamente encontrar o responsável, entender o motivo por estar preso e fazer a justiça. Mas nada é tão simples. Você já deve ter ouvido falar desse filme de um homem aprisionado durante 15 anos em um quarto de hotel sem saber o motivo e depois sai. Vocês devem ter ouvido falar também nesse filme. É Oldboy. Ou se você ouviu falar de uma sequência de ação em corredor, onde há uma imensa luta de um cara contra muitos outros caras em um corredor apertado, que inclusive eu acho que foi essa cena que inspirou o plano sequência de O Demolidor, a série da Netflix, a série da Marvel lá com a Netflix e que passou agora pro Disney Plus. Enfim, estamos falando de Oldboy. Esse é o filme, essa é a obra-prima. É um filme incrível de poder se assistir. Eu vi recentemente, uns 4, 5 anos. Esse filme é dos anos 80, 90, nem lembro a data do lançamento, mas é um filme velho e ele foi remasterizado, ou seja, Park Chan-wook trouxe essa versão, essa obra-prima, com alguns aperfeiçoamentos de imagem para o público atual, que é muito bom isso, pois a Coreia do Sul tem sido vista com muita presença recentemente, seja no streaming com as séries, com os filmes sul-coreanos, seja com a música, o K-pop tem invadido todos os lugares, da mesma forma que próprios Estados Unidos tem sido também invadido pelo K-pop. Da mesma forma, o Oscar com filmes sul-coreanos sendo indicados e ganhando premiações, como foi o filme Parasita. Então é um bom tempo para olhar os clássicos e as grandes obras sul-coreanas, e é nesse momento que o Old Boy aparece, com esse objetivo. É um filme que ele consegue ter aquela veia dramática intensa com o elemento vingança que não é visto, que não é feito com tanta destreza como a gente acompanha em Old Boy. Os filmes de vingança acabam partindo muito para ação, sem olhar para o lado dramático, fazendo uma história meia boca, e o Park Chan-wook consegue fazer isso, trazendo diversos elementos absurdos para dentro dessa narrativa e faz o filme ser coerente. É, todo, se vo- eu não queria dar spoiler, mas se você vê um homem comendo não é água viva, uma lula
viva, pra que isso? Mas faz o sentido, o motivo de estar fazendo isso, o porquê ele faz isso. Então, são coisas absurdas que Park Chan-wook traz para essa atmosfera de Old Boy, para que essa história sobre vingança faça sentido, e é esse o elemento crucial, a estranheza, os elementos absurdos, é, dessa obra-prima, que não seria fantástica, mas um pouco fantástica, mas muito realista, e que a gente não vê a gente não vê por aí. É um filme que anos 80, anos 90, ele então ele tem uns elementos que as pessoas podem não gostar ou podem achar estranho, como por exemplo, computador super lento. Eu acho que é fita cassete ou aquele, né, disco, é, não é disco play, aquele radinho com fita, pois é um filme velho e tudo mais. Então, o período em que a trama se passa é um período antigo, então pode acabar trazendo o. é, fazendo com que o filme envelheça mal com esses elementos. Mas quando você olha para o lado dramático, para a história escrita do próprio diretor, a gente começa a ver uma história absurda, e que inclusive é absurda até para os dias atuais, seja pelas intenções do personagem, seja pela a forma fria de se fazer vingança, a forma paciente e fria de fazer vingança, que é mesmo absurda, mas é coerente, é, por, por esses elementos de cautela, por esses elementos de calma, sabedoria, sabe? É isso, são elementos bem pertinentes para dentro dessa trama. Da mesma forma que o próprio protagonista, o Park Chan-wook, ele não sabe de nada, e ele acaba tendo o mesmo ponto de vista que a gente. Então toda essa história absurda que o diretor traz pra gente faz todo sentido, graças a esse olhar, esse mesmo olhar que nós temos junto com o personagem Park Chan-wook. A gente começa a ter os mesmos pontos de vista, ao longo da narrativa vai alterando, pois algumas informações acabam sendo apresentadas para nós antes mesmo do próprio personagem, para alimentando ainda mais essa trama, prendendo ainda mais. Então é um filme que aos poucos a gente vai, pistas são entregues, informações são entregues, fazendo a gente se interessar ainda mais por essa trama até o grande final, aquele final ambíguo, que pra mim não é ambíguo, pra mim eu sei, eu tenho uma opinião completamente formada sobre aquele final, mas por outro lado as pessoas podem discutir mais sobre aquele final. Uma pessoa acha uma coisa, outra pessoa acha outra coisa, e eu vou falar o que eu acho desse final. Caso você não queira ouvir esse final, eu recomendo que saia e volte depois de assistir esse filme. E para mim o final para mim ele é claro, e que ele se lembra de que que a mulher amada é a sua filha. E aquelas caras de choro ali, aquelas lágrimas saindo, por justamente isso, por justamente estar é, nessa amargura de estar em completo silêncio, não poder estar em completo silêncio e não ter e também de não conseguir lembrar, de não conseguir esquecer, melhor dizendo, de que a pessoa amada é a sua filha, e de que tudo foi uma vingança orquestrada, e que ele vai ter que passar o resto da sua vida com essa amargura, com essa dor.
Então, para mim, ele sabe de tudo. Não foi feito ali o apagamento da memória, não foi apagado. Ele lembra e essa é a dor, essa é a lágrima né, que ele solta lá no finalzinho do filme. Para mim é isso. Se você tem uma outra versão, uma outra interpretação, deixa aqui nos comentários. Vou ficando por aqui, pessoal. Assistam. Até a próxima. Tchau.